Boa noite, bem-vindos ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Eu sou Marcos Schottges, editor, e hoje a gente tem uma transmissão ao vivo muito especial. A gente orgulhosamente está trazendo para os nossos assinantes aqui no Brasil o documentário A Transformação de Gênero. E em algumas horas ele já vai estar disponível para os nossos assinantes da plataforma Epoch TV Brasil. Claro, nossa plataforma de streaming para nossos assinantes aqui no Brasil, e lá ele se junta a um catálogo que inclui documentários como A Crise Invisível, que fala dos efeitos adversos de um certo medicamento ligado a uma certa pandemia recente, mas não pode ser dito aqui no YouTube, e documentários como aquele que eu produzi no ano passado, As Eleições do Fim do Mundo, tratando de interesse estrangeiro na disputa eleitoral de 2022 no Brasil. Então, a gente está com uma promoção de 50% de desconto. Você que quer assinar, vai acabar em breve, o link está disponível no chat ao vivo. Vou pedir que a produção deixe o link em destaque ali no chat ao vivo, mas essa live não é só para tentar te vender algo. Pelo contrário, a gente vai estar trazendo muito conteúdo e vai estar conversando sobre o objeto do documentário e precisamente aquilo que ele aborda, que é a questão da transformação de gênero. A questão transgênero é um assunto absolutamente polêmico e é um assunto muito sensível, porque diretamente dialoga com a forma como muitas pessoas veem o mundo, diretamente dialoga também com como muitos pais têm preocupações com seus filhos, com como nossos sistemas educacionais, desde os Estados Unidos até o Brasil e outras partes do mundo, têm funcionado. A gente vai estar discutindo hoje tudo isso e muito mais, e não vou estar sozinho, a gente vai estar com um especialista na sequência. Para a gente abrir a discussão e para que o público também possa entender mais sobre o que se trata, então, todo esse documentário, na sequência eu vou rodar um trecho e a gente volta com um especialista. Antes disso, eu gostaria também de falar do porquê isso é tão importante para o público brasileiro. Aqui, olhando as minhas notas, vocês vão ver que na resolução número 715, publicada em julho desse ano, pelo Conselho Nacional de Saúde, que são recomendações que podem vir a embasar políticas para a saúde no futuro, se lê que a sugestão 44, nessa resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, atualizar a Política Nacional de Saúde Integral LGBT para LGBTIA+, definir as linhas de cuidado em todos os ciclos de vida, contemplando diversos corpos, práticas, existências, questões de raça, etnia, classe, identidade, gênero, orientação sexual, etc. Fala sobre uma série de questões inclusivas, mas ela encerra com a garantia de acesso e acompanhamento da hormonioterapia em populações de pessoas travestis e transgêneras, pesquisas, atualização dos protocolos e redução da idade de início de hormonização para 14 anos. O tópico da hormonização é muito polêmico. Uma sessão na ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, discutiu isso recentemente, então também é muito importante a publicação desse documentário no presente momento, porque vai trazer mais informações, tanto para pessoas que se identificam com a pauta transgênero, quanto para pessoas que se opõem a ela, ou mesmo pais que estão preocupados a respeito do assunto e como abordar ele com as suas famílias. O documentário ele reúne pesquisa científica com alguns dos maiores especialistas do mundo e contém também a dramatização de uma história coletada a partir dos relatos de pais que tiveram filhos que tiveram dúvidas sobre a sua identidade e com como abordar a sua sexualidade ainda na adolescência. Bom, a gente vai falar de tudo isso, essa foi uma introdução, vamos rodar o trailer para vocês conhecerem o documentário também e em breve a gente volta com muito mais. Do you think you'd be happier as a boy? My mom would never allow it. That's abuse. Oh, you can't hear me cry. See my dreams all die from where you're standing on your own. Anybody who's gone through this, it's the same thing. Sweetie, please. No. I need you to Hold leave. on. Evie, no. Where are you getting this from? We're just masquerading. When did parents become enemy number one? This is all coming from the top, the major corporations, governments, politicians. You have a pipeline that's also in the education system. So today we're going to talk a bit about genders. We are here to support you. I feel like I couldn't breathe. My aching body fell to the floor. I've talked
to hundreds, if not thousands of parents, our stories are all the same. They told my parents if I wasn't allowed to transition, I would be at risk of suicide. This was a group where they basically gathered vulnerable children and taught them that it was us against them. Would you rather have a dead daughter or a living son? That question is asked over and over again, and therapists are trained to say that. It's destroyed my health. Looking back, it made me feel even more hopeless. And then I felt down, I felt tired, I felt exhausted. Left half of my body shakes on its own uncontrollably. I'll never be the same. I was allowed to destroy my body. They never talk about how much harm is being caused. You know Joshua from Club? He says our closest family are often our worst enemies. It's separating kids from their parents. The state has decided that Evan should stay at a group home for now, for his safety. See my dreams all die from where you're standing on your own. We miss you so much, Abby. Leave him alone. Like, this is the most important question. Why are they all doing this? Bem-vindos de volta ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Hoje a gente vai estar falando então sobre o novo lançamento do Epoch Times no Brasil, a transformação de gênero, discutindo esse assunto tão delicado e tão importante, especialmente em um momento onde a pauta está à tona no Brasil. Hoje, junto comigo para conversar sobre o assunto, temos um convidado muito especial. Vocês podem ver que talvez nossos rostos sejam um pouco parecidos. Eu estou recebendo o Bernardo Schottges. O Bernardo, ele é coautor de 2 livros tratando sobre educação, ele é pedagogo, está agora concluindo um mestrado também na área da educação. Ele foi nosso consultor técnico para a tradução da transformação de gênero do inglês para o português. Quando se faz uma tradução como essa, que lida com alguns termos técnicos, clínicos, de questão escolar, educacional, a gente traz um consultor técnico para nos ajudar com os termos específicos. Então, ao longo disso, ele assistiu o filme uma diversidade de vezes e, como um especialista em educação e o nosso consultor para a equipe de tradução, ele vai estar aqui comigo para discutir o assunto. Eu disse que a gente é um pouco parecido. Ele também nasceu junto comigo no dia 15 de outubro de 1996. O Bernardo é meu irmão gêmeo. Então, tirando a barba, vocês podem ver que o rosto tem algumas similaridades. Então, primeiro de tudo, uma boa noite, Bernardo. Obrigado por nos acompanhar hoje no programa. O prazer é meu, estou muito animado aqui. A gente viu esse filme várias vezes, desde que eu vi ele em inglês, acho que faz quase um ano. Eu estava muito animado para quando ele ia sair no Brasil e eu estou muito contente que eu pude participar desse processo. Bom, perfeitamente. Então, primeiro de tudo, você que pôde ver isso de uma perspectiva técnica, por favor, fala um pouco mais para o público sobre do que se trata esse filme e por que ele é tão importante nesse momento, não só para os jovens que estejam lidando com a pauta, como para pais e para famílias, para a sociedade em geral. Eu creio que ele é um tema muito importante e ele é um tema que ele surgiu em tempos recentes. Então, a gente tem visto cada vez mais, desde os anos 60, surgir um movimento GLS, ou agora LGB, de várias formas, um movimento de direitos civis que realmente explodiu mais ou menos na época da AIDS. E mais ou menos em 2004 ou em 2006, a gente viu essa sigla LGB ganhar também o T, né, as pessoas trans. Que de várias formas é muito diferente do resto. Ele não é uma orientação sexual, ele é uma questão de gênero e ele também alguns argumentam, uma forma de disforia corporal, similar, por exemplo, à anorexia, a pessoa não se reconhecer no próprio corpo. O que ocorre é que esse movimento ele se tornou cada vez mais político. E eu acho que a gente vai falar disso em breve também, o documentário mostra isso muito bem, mas o que a gente viu foi continuamente isso chegando mais perto das crianças. Então a gente vendo cada vez mais as escolas
adicionando e colocando no currículo essa pauta de gênero, essa pauta de sexualidade, e uma série de currículos internacionais, organizações muito grandes atrás, propositalmente levando educação sexual, inclusive para o jardim de infância. Eu vou parar por aqui mais ou menos, mas eu acho que talvez a gente possa falar também. A educação sexual na psicologia e na escola, ela é algo que tem uma história muito obscura, e eu acho que muitas pessoas talvez não percebam os perigos que vêm junto com ela. Bom, vamos pegar esse gancho e seguir falando por aí, porque isso também é uma das coisas que o documentário fala. Estou vendo que o número de pessoas assistindo está aumentando. Lembrando, essa é uma live de estreia para o nosso novo documentário, novo no Brasil. Estamos trazendo para o Brasil A Transformação de Gênero, um documentário original da Epoch Times, já disponível para assinantes na Epoch TV Brasil. Você que está interessado, quer assistir o documentário, ele vai estar no ar muito em breve, e o link para assinar com 50% de desconto por tempo limitado no plano anual está em destaque no chat ao vivo. Mas pegando o gancho do que você estava falando, Bernardo, uma das questões que talvez traga muita preocupação para pais e que talvez seja um ponto focal de preocupação das famílias no assunto é precisamente como essas ideias primeiro se tornaram proeminentes na mídia e na academia, nas universidades, e depois foram para a educação infantil. Então, contextualiza a gente um pouco sobre essa questão da pauta da hipersexualização e mesmo da pauta transgênero entrando na escola e entrando nos ambientes de convívio das crianças. Bom, eu acho que tem dois aspectos sobre isso, e eles vêm cada vez mais sobre como nós entendemos esses comportamentos, digamos assim, talvez não normativos, sobre a expressão e sobre o comportamento sexual das pessoas. Então, a psicologia tem uma longa história de sexualização. Você pode puxar ela mais ou menos de Freud, até os dias de hoje, que vem Judith Butler e várias pessoas no meio, podemos falar sobre elas, mas essa crença de que o ser humano ele é visto como um ser que ele é fundamentalmente sexual, e então a gente vê essa percepção de mundo sobre como as pessoas se percebem entrando. Então a gente tem algumas teorias, então claro, talvez é uma coisa com muita nuance, mas talvez alguns sejam familiares com a ideia de que Freud fala da linguagem, da libido, como esse desejo de vida, essa pulsão que estava muito relacionada aos desejos sexuais. É um pouco mais complexo que isso, mas essa é uma teoria simples, e a gente teve muitas teorias psicológicas então que vieram depois disso. Uma delas que se tornou muito popular e que muita gente considera o começo, por assim dizer, dessa revolução sexual na América, era, por exemplo, Wilhelm Reich, que era uma pessoa que acreditava que a saúde mental da pessoa era completamente proporcional à capacidade dela ter um orgasmo. Então, coisas realmente muito sérias. Agora, a hora em que isso realmente começou talvez a entrar na educação era com um homem que ele se chamava Alfred Kinsey. Talvez nem todos estejam aqui, talvez nem todos saibam, sejam familiares com essa pessoa, mas ele era uma pessoa que fez diversos experimentos, por assim dizer, sobre a sexualidade humana, vários deles coisas muito explícitas, envolvem pedofilia, coisas inclusive ilegais, mas que com o tempo foram cada vez mais fomentando essa ideia das crianças como seres sexuais. E no meio disso a gente tem então meio que duas linhas competitivas, assim dizendo, duas linhas sobre o que está acontecendo com as pessoas e com a forma com a qual elas se expressam. Então a gente tem uma teoria biológica de que tem alguma diferença genética ou neurológica em pessoas que manifestam certos comportamentos. A principal disso para a orientação sexual são estudos, por exemplo, de 1993, do LaVey, que fez alguns estudos e viu que pessoas homossexuais tinham algumas diferenças neurológicas. Claro, isso não quer dizer que a pessoa nasceu assim, não quer dizer que é do jeito A, B ou C, mas os estudos em especial dele detectaram essa diferença no cérebro. E então a gente tem meio que esse argumento de que a pessoa ela nasce com um cérebro diferente, ela se encontra em um corpo que não corresponde com a forma com a qual ela se vê. Então isso é uma parte. Mas esse não era o argumento original. O argumento original disso era uma teoria social
de que a forma de que se uma pessoa, por exemplo, um homem fosse criado como mulher, ele então se perceberia nisso. Então, tinha uma ideia de que a forma como as pessoas se veem e a forma como elas entendem o próprio gênero e a própria autoimagem era algo que era completamente construído pelo ambiente. Um dos casos que a gente fala no documentário, e que é o caso mais emblemático disso, é o famoso caso dos gêmeos Himer. Para as pessoas que não sabem, muito brevemente, um deles teve um acidente com poucos meses de vida e a genitália dele foi danificada. E então eles foram ao especialista de gênero na época, o John Money, e falou: sem problema, criem ele como menina. E durante vários anos ele relatou que esse experimento comprovava o aspecto totalmente social do gênero que a pessoa é, de que criado como menina ele se sentia confortável como mulher, e ele saiu depois de adulto falando que isso era uma mentira. Nós temos agora vários casos similares com pessoas que tiveram problemas com a genitália quando crianças e foram criados no sexo oposto e que depois se arrependeram disso. E então essa teoria social de que o gênero é socialmente construído, ela é muito fraca. A evidência, aliás, é o contrário, de que a sua biologia, nesse aspecto, ela é, na verdade, muito forte, de que as formas como as pessoas trabalham e entendem o mundo, que os dois sexos entendem isso, tem um componente biológico muito forte. Agora, se existem, talvez, exceções à regra, isso é muito possível, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é sobre isso que o documentário fala. Pode falar, pode falar. Que a forma como pais tratam seus filhos em determinadas situações de não seguir a vontade deles em termos de como eles se identificam, seja considerado uma forma de abuso infantil. Então, em termos de government overreach, né, o termo em inglês, mas em termos de abuso de poder governamental e de cerceamento do direito dos pais, dá um panorama para a gente, também se puder correlacionar com o filme, o caso específico que é documentado no filme, o que a gente tem visto nesse aspecto. A Califórnia ela é famosa por ser um estado muito, muito progressista, mas a Califórnia também é um estado muito rico, extremamente influente. Os filmes ficam na Califórnia, Hollywood. E lá a gente já tem essa política acontecendo, que crianças muito pequenas, a gente está falando de pessoas de 12 ou 13 ou 15 anos, se identificarem como o sexo oposto, falarem isso para um psicólogo na escola, e quando os pais se recusam a aceitar este sexo oposto, a criança então ela é retirada dos pais, certo? Porque é considerado que o pai não aderir aos desejos dessa criança de ser reconhecida como o sexo oposto, isso é considerado uma forma de maus tratos infantis. E o que acontece, então, é que essa criança é depois levada para um abrigo e, de diversas formas, inclusive os pais perdem a tutela dessa criança. Ou seja, ela vira como se fosse órfã e o Estado passa a decidir as coisas para ela. Na Califórnia, isso é especialmente, eu creio, trágico, talvez a palavra, porque o Estado em seguida começa a financiar para ela esses tratamentos muito sérios de hormônios, esses tratamentos muito sérios que envolvem cirurgias de gênero. Então nós estamos falando sim de meninas de 13 ou 14 ou 15 anos fazendo mastectomias, tomando esses hormônios que castram elas quimicamente, que impedem a capacidade dela de terem filhos no futuro. E, claro, talvez isso não fosse tão chocante se nós tivéssemos um grande corpo de estudos, artigos sobre artigos, grandes livros comprovando cientificamente, com evidências, de que essas pessoas na verdade vão ser trans pelo resto da vida e de que os pais na verdade estavam maltratando elas.
mas não é isso que está acontecendo. Esses estudos não existem, essas pessoas estão fazendo um experimento. As pessoas que começaram isso, esses protocolos de tratamento de crianças trans, isso começou com um estudo na Holanda algumas décadas atrás. Elas já falaram que os estudos delas não apoiam essas políticas, que eles não são para serem usados desse jeito, e é uma situação realmente muito triste, que envolve um interesse corporativo enorme e grandes montanhas de dinheiro. Bom, eu quero pegar um gancho disso que você está falando, e também é um aspecto que é abordado no documentário, mas que, claro, a gente está falando de hormônios, cirurgias, de coisas que envolvem uma grande quantidade de dinheiro, não? E especialmente corporações farmacêuticas ou mesmo dinheiro estatal. Quando a gente fala de um estado como a Califórnia, onde existe um amplo envolvimento do governo em levar adiante políticas que acabam se relacionando com o sistema público de saúde. Então, nesse aspecto, o que você pode nos dizer, até com base no que a gente viu no filme, uma jornalista investigativa vai a fundo sobre isso, mas é um mercado milionário para a indústria farmacêutica, uma pessoa que está constantemente ingerindo medicamentos que não são baratos e que faz cirurgias que também são bastante invasivas, caras, têm um alto risco no corpo, não? Sim, eu creio que isso é algo que foi retratado muito bem. Esta criança, este adolescente, tem um problema de saúde mental? Provavelmente. Mas por que a solução não pode ser as sessões de terapia? Eu quero deixar bem claro, muitas dessas pessoas não necessariamente fazem a terapia. Elas fazem uma ou duas consultas e são diretamente encaminhadas para esses hormônios e para essas cirurgias. Então, você, por exemplo, pode ter um site vendendo hormônios online, uma licitação de 25 milhões de dólares. É uma indústria de 1,5 bilhão só para cirurgias, e essa é uma estimativa conservadora. Então, agora, é que isso é mal intencionado? Talvez sim, talvez não, mas a questão é que quando você coloca esse incentivo monetário no meio, você coloca essa quantidade tão grande de dinheiro acontecendo, essas clínicas agora elas são incentivadas a promover isso, porque várias delas ganham esse dinheiro público. Isso é financiado muitas vezes pelo pagador de imposto. E então, criar um problema de saúde pública é, na verdade, algo que é extremamente lucrativo. Então, por exemplo, durante a Covid, claro, muitos hospitais funcionaram e atenderam muitos pacientes, mas eu acho que não há dúvida de que isso criou um incentivo monetário em manter as pessoas doentes. Agora, existem médicos sérios que estão de fato preocupados? Certamente, mas quando você tem esse grande sistema corporativo girando milhões de dinheiro, eu acho que é muito fácil abrir uma brecha para a corrupção. E então agora você tem essas pessoas sendo incentivadas a isso e depois sendo levadas para esse caminho aonde elas vão dar mais dinheiro para o Estado no processo de estragar o corpo delas. Bom, isso é um fato estarrecedor, especialmente quando a gente fala de menores de idade. Claro, tudo isso é uma perspectiva sobre o assunto, mas também é interessante a gente discutir a outra perspectiva, que é muitas dessas pessoas, claro, não é fácil para elas, a gente está falando sobre as consequências de um assunto, mas é muito delicado, porque muitas dessas pessoas estão com conflitos psicológicos, estão precisando de ajuda com o estado mental que elas estão enfrentando em termos de como elas se sentem a respeito do próprio corpo, e isso também é algo a se discutir, não, ao invés de somente condenar e apontar sim aquilo que tem que ser apontado, que é um interesse farmacológico, financeiro, que tem um caldo ideológico muito grande. Então, que resposta a gente pode dar para as pessoas que dizem que o documentário, por exemplo, da transformação de gênero só mostra um lado do assunto, ou mesmo que chegam a dizer que ele é um documentário transfóbico, apesar de, claro, ele não atacar deliberadamente ninguém. Só um instante antes de você responder, Bernardo, eu estou vendo que tem mais gente chegando aqui. Então, vejam, pessoal, vocês que estão chegando agora, que não sabem do que a gente está falando sobre o novo lançamento do Epoch Times no Brasil. A gente orgulhosamente está trazendo para o Brasil o documentário A Transformação de Gênero. A transformação de gênero
traz casos reais, pessoas que chegaram a fazer intervenções clínicas e depois voltaram a ter o seu gênero de nascença, pessoas que passaram por intervenções cirúrgicas ou medicamentosas muito sérias, entrevistas com alguns dos maiores especialistas do mundo e, talvez mais importante e de forma muito tocante, entrevistas com os pais que viram filhos menores de idade serem influenciados nas escolas para fazer coisas que causaram danos permanentes a seus corpos, coisas que depois essas crianças queriam reverter e não podiam. Tudo isso está então no documentário A Transformação de Gênero, que estamos publicando no Brasil em um momento muito importante, onde se discute tratamento com hormônios a partir de 14 anos, se discute a nível federal e também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Para quem está chegando agora, a gente vai rodar novamente um breve trailer e eu já volto com você, Bernardo, para a gente seguir na nossa conversa sobre esse outro aspecto do argumento e como responder a comentários de que o filme seria transfóbico. Vamos rodar o trailer e a gente volta na sequência. Do you think you'd be happier as a boy? My mom would never allow it. That's abuse. Oh, you can't hear me cry. See my dreams all die from where you're standing on your own. Anybody who's gone through this, it's the same thing. Sweetie, please. No. I need you to leave. Evie, no. Where are you getting this from? We're just masquerading. When did parents become enemy number one? This is all coming from the top, the major corporations, governments, politicians. You have a pipeline that's also in the education system. So today we're gonna talk a bit about genders. We are here to support you. I feel like I couldn't breathe. My aching body fell to the floor. I've talked to hundreds, if not thousands of parents. Our stories are all the same. They told my parents if I wasn't allowed to transition, I would be at risk of suicide. This was a group where they basically gathered vulnerable children and taught them that it was us against them. Would you rather have a dead daughter Or a living son? That question is asked over and over again, and therapists are trained to say that. You caused my heart to bleed. Just to hold me reason. 'Cause I can't figure out why. It's destroyed my health. Looking back, it made me feel even more hopeless. And then I felt down, I felt tired, I felt exhausted. Left half of my body shakes on its own uncontrollably. I'll never be the same. I was allowed to destroy my body. They never talk about how much harm is being caused. You know Joshua from Club? He says our closest family are often our worst enemies. It's separating kids from their parents. The state has decided that Evan should stay at a group home for now, for his safety. You can't hear me cry. See my dreams all die from where you're standing on your own. We miss you so much, Evie. Leave him alone. Like, this is the most important question. Why are they all doing this? Bem-vindos de volta ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. A gente está então na nossa live de estreia, trazendo para o Brasil o documentário original do Epoch, A Transformação de Gênero, para os nossos assinantes na Epoch TV Brasil, nossa plataforma de streaming. Você que ainda não é assinante, estava esperando uma oportunidade, hoje você vai poder assistir não só A Transformação de Gênero, mas todo o nosso catálogo, que inclui A Crise Invisível e outros documentários originais, com 50% de desconto no plano anual. A produção está deixando o link em destaque aqui no chat ao vivo. E claro, quando você assina o Epoch Times, você não só nos permite fazer cada vez mais conteúdo, tanto gratuito quanto para assinantes, como você entra junto conosco em uma missão: verdade, tradição, grandes histórias que outros não cobrem. Aquilo que é a verdade a qual os jornalistas deveriam se ater supostamente, veja a verdade e a noticie. O Epoch Times está presente em uma diversidade de países, começando a partir de perseguição religiosa na China, e estamos honrados em fazer parte dessa organização e de cobrir mais essa grande história para o público brasileiro. O link está em destaque no chat ao vivo. Eu volto agora então com o Bernardo Schottges, que para quem chegou depois
na live está perguntando se é meu irmão, quem nos acompanha meu trabalho com as transmissões ao vivo. Sim, o Bernardo é meu irmão gêmeo idêntico, e ele é coautor de 2 livros sobre educação, pedagogo, agora está encerrando um mestrado também em educação, e além do seu trabalho como autor e com educação, ele foi nosso consultor técnico para a tradução da transformação de gênero do inglês para o português. Ele veio nos ajudar como consultor técnico, porque, claro, a gente estava falando de muitos termos que são de educação, que são de tratamento da psicologia. O Bernardo também tem formação acadêmica na área da psicologia, também estudou muito o assunto, então ele esteve conosco como consultor técnico, e hoje a gente está aqui discutindo uma série de aspectos desse documentário. Então, pegando de onde a gente parou, antes de rodar o trailer dessa última vez, Bê, eu vou te pedir que você fale pra gente sobre como se responde a comentários de que esse filme é preconceituoso ou transfóbico, ou que ele não tem sensibilidade por todas as dificuldades que são, claro, reais das pessoas que batalham psicologicamente com disforia de gênero, ou que não se sentem confortáveis com o seu corpo, ou que, por condição social, conversa com colegas, estão tendo dificuldades em abordar esse assunto em geral. Eu penso que o Brasil ele tem uma comunidade trans e travesti em especial muito alta, e a gente recebeu alguns comentários. Eu me assustei quando eu vi esse filme. Eu penso que tem várias situações, mas eu acho que é muito importante deixar claro, este não é um filme anti-trans. Este não é um filme que promove violência contra transexuais. Esse não é um filme que ameaça ou diminui dificuldades que muitos deles passam. Mas ele é um filme que mostra uma outra história, que são pessoas que talvez não teriam ido por esse caminho. Foram pessoas que foram apresentadas isso, que tinham outros problemas e que isso foi apresentado para elas como uma solução. São pessoas que perderam oportunidades de adulto quando elas ainda eram crianças. Então, o que a gente tem visto foi meio que essa ideologia prejudicando essas pessoas. Então, ele não é necessariamente, na verdade, nenhum documentário sobre pessoas trans. Ele é um documentário sobre a alta de jovens, de repente, se identificando como trans e também seguindo por um caminho medicamentoso muito cedo, junto dos interesses corporativos envolvidos nisso. Acima de tudo, eu acho que ele é um documentário que isso sim ele mostra como são as famílias. Então é outra parte, porque muito material sobre pessoas trans, nós estamos vendo a jornada dessa pessoa se descobrindo, nós estamos vendo a luta interna dela, mas é realmente ver a tristeza que isso gerou em todas essas famílias. Eu quero só falar isso porque talvez muitas pessoas que vejam o filme não vão perceber, mas é um filme que ele é muito bonito nesse aspecto. Uma das mães que foi entrevistada pelo filme, a Abigail Martinez, ela é uma pessoa que, evidentemente, inglês não é a primeira língua dela. E ela é uma pessoa, ela está bem vestida, mas é uma pessoa que talvez não tivesse tanto dinheiro assim, certo? Uma pessoa que talvez fosse uma mãe solteira. Então, quando você tem os filhos e a escola falando uma língua com a qual ela é menos familiar que a primeira língua dela, lidando com esses problemas que talvez ela tenha dificuldade de entender, e fazendo e colocando, criando essa divisão que não precisava existir, ensinando para as crianças, muitas pessoas gostam das aulas de educação sexual, porque elas pensam que isso vai ajudar as crianças a talvez não pegarem alguma doença, elas acham que é um mito de que isso vai talvez fazer as crianças começarem a vida sexual mais cedo, mas eu acho que a educação sexual ela tem uma situação muito séria, que você está falando, este ambiente da escola é um lugar adequado para discutir questões sexuais. Não só isso, ele está falando, se a sua família não é um lugar adequado para discutir isso, este é um lugar adequado para discutir estas questões. E isso seria ótimo, mas como a gente viu, isso está criando um outro problema, que são professores que talvez aprenderam, e sindicatos de professores que ensinam teorias psicológicas que talvez não sejam tão válidas e não tenham tantas evidências científicas, e talvez completamente cegos por os efeitos negativos que podem vir junto com isso. E, Bernardo, mais vamos nos aprofundar um pouco nesse assunto. Então,
como uma criança acaba sendo levada muitas vezes pode ser levada por colegas ou grêmios escolares ou aconselhamento escolar, outros profissionais de saúde mental no ambiente da escola, como essas crianças acabam tendendo a procurar essas soluções, a procurar conhecer mais sobre esse assunto. Você tem esse background na educação, já trabalhou como professor, etc., mas também, me corrija se eu estiver errado, houve uma alta no número de pessoas que não se sentem tranquilas com seus corpos em termos de sexualidade, gênero, recentemente não, e em idades muito jovens, pessoas que são menores de idade. Então, como a gente pode explicar esse fenômeno? Eu acho que tem muitas situações. Uma delas é o que a gente chama de uma epidemia psicológica. É um termo muito comum. Você tem uma psicologia das massas. Então, ou por assim dizer, um contágio psicológico, uma ideia que vai contagiando as pessoas. Isso acontece em várias situações. Você vê isso acontecendo com, por exemplo, ideologias políticas. O exemplo mais óbvio talvez seja o nazismo, certo? Esse contágio psicológico. E você tem uma população que, historicamente, e na nossa época de redes sociais, tem sido muito vulnerável a isso, que são meninas jovens, certo? Pessoas, claro, meninos de outras formas, mas nessa forma mais explícita, nós já vimos, há alguns anos atrás, mais ou menos uma década, uma alta grande de anorexia, certo? Nesta mesma população. Então, uma população que talvez tenha inseguranças, para quem a autoimagem é muito importante, e que está buscando várias formas de aprovação social. Agora, o filme, a gente tem muitas cenas nos trailers que são os pais falando, ou os professores falando, ou os especialistas. Eu acho que a grande força desse filme é a parte drama do docudrama, porque ele mostra de uma forma muito bonita e muito real algumas situações que realmente levariam a pessoa por esse caminho. O filme, a personagem principal é a Evelyn, certo? Uma menina que deve ter 13 ou 14 anos, e no filme, quando começa, ela não se veste como menino, ela nunca pensou em ser um menino, ela nunca demonstrou este comportamento, mas ela tem alguns problemas com depressão. O filme, ele nunca explora isso, e para mim isso é parte da sutileza, da elegância cinematográfica desse filme, que é exatamente isso. Ninguém falou sobre o porquê ela tinha depressão. A mãe dela, é uma mãe solteira. Não sabemos o que aconteceu. O filme não diz o que aconteceu com o pai dela. Talvez ela tenha problemas sobre isso. Ela tem uma divisão, ela tem alguma animosidade com a mãe. Talvez o que aconteceu com o pai tenha alguma coisa a ver. Talvez ela tenha dificuldade em aceitar o afeto da mãe por causa de alguma coisa que aconteceu no passado. Talvez ela tenha sido abusada sexualmente e a gente não sabe. O filme nunca fala disso. Ele só mostra que ela está triste. E quando ela vai na psicóloga escolar, buscando, olha, eu estou muito triste, eu só queria ser feliz de volta. A psicóloga, imediatamente, a primeira reação da psicóloga é levar ela para o caminho trans. É falar, ei, a gente tem um grupo de apoio LGBT, vai nesse lugar. E então isso é uma outra coisa, que uma das nossas psicólogas que foi entrevistada por filme e que esteve coordenando de verdade um desses grupos LGBT em uma escola, ela fala, eu acho que isso é uma desculpa muito fácil para você não ter que lidar com as questões que são realmente dolorosas, certo? Então é muito legal no filme que tem mais ou menos umas 3 ou 4 cenas de consultas psicológicas dela falando com psicólogos diferentes, a mãe dela procurando outros psicólogos, e cada vez que parece que ela vai tocar, o psicólogo fala, e se for algum outro problema? Ela imediatamente vira a cabeça e ela entra nesse estado meio agressivo, aonde do tipo, isso é terapia de conversão, que é um termo que ela aprendeu no grupo LGBT. Mostra ela aprendendo a falar isso. Isso é terapia de conversão. Você não está respeitando meus direitos humanos. Por que você não me aceita como eu sou? Mas cada vez que isso acontece, eles não falam dos outros problemas dela, certo? E as pessoas ex-trans que a gente entrevista, ninguém falou. Uma delas tinha transtorno alimentar. E se fosse transtorno bipolar? E se fosse esquizofrenia? E se fosse, claro, e se fosse disforia de gênero? Mas e se fosse qualquer uma dessas outras coisas? Especialmente, e se fosse alguma coisa que não dá bilhões para uma corporação multimilionária?
E se fosse alguma coisa que você pudesse tratar com terapia? Ou com remédios muito mais baratos? Então, isso é interessante. Tem uma cena que eu quero mostrar, eu pedi para separarem. É uma cena que eu gosto muito, muito, muito. Eu acho que tá como B2 na edição. É a cena que ela tá na escola e ela fala os pronomes dela. Será que a gente pode mostrar ela na tela agora? Eu não sei se a gente tem essa cena no ponto, de perguntar pra produção. Não, a gente não tem essa cena no ponto. Pode continuar, B. Bom, mas eu posso explicar o que é essa cena. Ela é muito legal porque no começo ela tem essa cena que vocês estão vendo aqui na tela agora. E é uma cena, eles estão na aula e a professora começa a falar sobre gênero. E ela fala, se algum de vocês tem dificuldade com sua identidade, fale conosco. E depois tem uma outra cena onde a professora não está ensinando sobre gênero, ela não está ensinando sobre transição, ela está ensinando sobre química. É uma aula de ciências. E ela tá, alguns átomos têm ligações covalentes, outros átomos têm ligações iônicas. E você vê ela, nossa, que saco essa aula, eu odeio estar aqui. E daí a outra menina do lado dela, ei, Evelyn, a gente vai ter prova disso, você tem que estudar. E ela fala, não é mais Evelyn, agora é Evan. E na hora em que ela fala isso, a turma inteira olha para ela. A professora para a aula no meio, né? Ou seja, para aquela aula chata que ela não estava gostando e fala, então é ele agora? Tá bom, Evan, como é que é pra gente te chamar? Certo? Então você veja, essa era uma menina que talvez não fosse muito popular, que talvez não tivesse muitos amigos na escola. Ela de repente virou o centro das atenções. Ela não precisa mais prestar atenção na aula, porque a professora agora está do lado dela. Não, ela é trans, vamos dar esta atenção especial. E ela de repente está conseguindo tudo isso. Tem uma cena muito parecida com a psicóloga da escola, que é do tipo, a mãe está tentando falar, olha, eu acho que a minha filha talvez tenha depressão, ela recebeu um diagnóstico antes. Por sinal, o filme também não fala o diagnóstico, o que é parte da elegância dele. Bom, talvez ela tivesse TDAH ou alguma coisa, mas ninguém perguntou. Né? Mas a mãe fala, não, ela recebeu alguma coisa assim. E a psicóloga fala, você não vê como você está machucando ele ao não obedecer o que ele quer? Ou seja, agora ela criou uma situação de poder. Deu para ela um poder sobre a mãe. Se você não fizer o que eu quero, agora eu posso te ameaçar, eu vou chamar a psicóloga e ela vai mostrar para você quem manda. Sou eu. Certo? Então, agora, não estamos falando que ela tinha essa mentalidade maliciosa, mas são coisas muito sutis, certo? Então ela aprende que quando ela fala isso, o jogo vira. Quando ela fala essa coisa trans, ela ganha atenção. Quando ela fala essa coisa trans, ela ganha like no TikTok. Quando ela fala essa coisa trans, a psicóloga vai lá e fala que a mãe tem que obedecer o que ela decidir que ela é. E então o que acontece é que para vários dessas pessoas que viraram trans, foi o quê? Elas ganharam todo esse apoio, e quando elas perceberam que não era isso que elas queriam, elas voltaram. E elas ainda tinham todos os problemas delas de quando elas não tinham transicionado. Eles não foram resolvidos. Só que agora, além disso, elas têm o problema de que o corpo delas foi permanentemente danificado. E é uma coisa tão triste, as pessoas não entendem. O nome é bloqueador de puberdade. Estas drogas não são reversíveis, elas não são um bloqueador de pausa. Elas afetam permanentemente o seu desenvolvimento sexual. Elas afetam a sua capacidade de ter um filho. Quando você sair deles, você terá perdido, fora a parte biológica, você terá perdido a situação social inteira que as outras pessoas tiveram normalmente na sua adolescência. Então, eu acho que os diálogos que o filme tem entre adolescentes, escritos brilhantemente, as situações que ele cria para mostrar a dinâmica de poder que existe entre ela, a família, e o governo e a escola, e a atuação brilhante das nossas atrizes, atores crianças, atuando muito bem, tudo isso só realmente forma um trabalho muito, muito completo e muito bem embasado psicologicamente. Bom, excelente as considerações e, de fato, não é porque o filme é do Epoch Times, mas quando eu assisti o filme em inglês pela primeira vez, eu pensei, cara, a gente tem que trazer esse filme para o Brasil, esse é um filmaço, e agora, quem é assinante da Epoch TV Brasil, hoje à noite vocês vão ter acesso à transformação de gênero na Epoch TV Brasil. Você que ainda não é assinante, estamos com 50% de desconto no plano anual
por tempo limitado. O link está em destaque na descrição do vídeo. O pessoal que já acompanha meu trabalho está perguntando, caramba, o Bernardo é irmão do Marcos? E a resposta é sim, o Bernardo é meu irmão e sim, ele é meu irmão gêmeo univitelino. Mas não só isso, ele é também um pedagogo, agora recebendo seu primeiro mestrado. Ele também tem um background em psicologia, ele é coautor de 2 livros sobre educação e ele foi o consultor técnico para a tradução de A Transformação de Gênero, o novo documentário do Epoch Times, do inglês para o português, porque quando a gente vai lidar com coisas de educação, etc., a gente tende a trabalhar com profissionais que são técnicos da área. O Bernardo também fala inglês muito bem, estava acostumado a trabalhar com inglês no meio acadêmico, então ele veio trabalhar conosco como o orientador técnico, o responsável técnico pela tradução de A Transformação de Gênero. E a gente vai estar respondendo não só essa pergunta, mas muitas mais na sequência. Vamos rodar mais uma vez para quem está chegando agora o trailer de A Transformação de Gênero, para vocês saberem um pouquinho mais do filme, e a gente volta na sequência para responder algumas perguntas. Bernardo fica conosco, a gente vai estar contando com seu conhecimento também para comentar os comentários do público. A gente volta em breve. Do you think you'd be happier as a boy? My mom would never allow it. That's abuse. Oh, you can't hear me cry. See my dreams all die from where you're standing on your own. Anybody who's gone through this, it's the same thing. Sweetie, please. No. I need you to leave. Evie, no. Where are you getting this from? We're just masquerading. When did parents become enemy number one? This is all coming from the top, the major corporations, governments, politicians. You have a pipeline. It's also in the education system. So today we're going to talk a bit about genders. We are here to support you. I feel like I couldn't breathe. My aching body fell to the floor. I've talked to hundreds, if not thousands of parents. Our stories are all the same. They told my parents if I wasn't allowed to transition, I would be at risk of suicide. This was a group where they basically gathered vulnerable children and taught them that it was us against them. Would you rather have a dead daughter Or a living son? That question is asked over and over again, and therapists are trained to say that. You caused my heart to bleed. You still owe me a reason. 'Cause I can't figure out why. It's destroyed my health. Looking back, it made me feel even more hopeless. And then I felt down, I felt tired, I felt exhausted. Left half of my body shakes on its own uncontrollably. I'll never be the same. I was allowed to destroy my body. They never talk about how much harm is being caused. You know Joshua from club? He says our closest family are often our worst enemies. It's separating kids from their parents. The state has decided that Evan should stay at a group home for now, for his safety. You can't hear me cry. See my dreams all die from where you're standing on your own. We miss you so much, Evie. Leave him alone. Like, this is the most important question. Why are they all doing this? Estamos de volta no Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Na sequência eu vou estar lendo alguns comentários com o Bernardo, nosso convidado, e para você que está chegando agora, essa é a live de lançamento do documentário A Transição de Gênero. É um documentário original do Epoch Times dos Estados Unidos e nós estamos trazendo para o Brasil. Ele aborda as vivências reais de famílias que passaram por episódios traumáticos com transição de gênero, aborda o aspecto farmacológico da indústria farmacêutica, que é bilionária em volta da pauta de gênero, aborda o aspecto social, as escolas, as crianças, e traz não só pais para falar, mas também alguns dos maiores especialistas do mundo, incluindo a doutora Miriam Grossman e outros grandes nomes da psicologia. O Bernardo, que está aqui comigo, foi nosso consultor técnico para tradução. Ele
que é o coautor de 2 livros sobre educação, está agora concluindo um mestrado na área de educação, é pedagogo, já foi professor, e também tem um background na área da psicologia. A gente vai ler os comentários juntos agora, e eu já tô olhando aqui na minha outra tela que está aberta no YouTube, e eu tô vendo que a maioria dos comentários discute o fato de que nós somos irmãos gêmeos. Então vou tirar um momento para a gente reconhecer o fato, curtir o fato. Sim, o Bernardo é meu irmão gêmeo idêntico, 15 de outubro de 1996. Quem é mais velho? Ele é mais velho, 1 minuto. Que é normalmente a próxima pergunta. Deixa eu dar uma lida aqui. Pode falar, Bê. E nós também somos muito amigos, além de gêmeos, além de irmãos. Além de gêmeos, nós também somos grandes amigos. Mas o Bernardo seguiu carreira acadêmica, ele é mais intelectual aí, teve alguns feitos acadêmicos que eu talvez não conseguisse ter tido. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui então. A Borrana falou, um shot que já era bom, agora ficou melhor. Vamos ver. Pessoal falando sobre os conselhos tutelares. A gente com certeza podemos abrir esse comentário para isso. Eu só vou passar primeiro sobre todos os comentários sobre nós sermos gêmeos, que daí isso aí a gente já encerra esse assunto. A senhora Vilma falou, parabéns, irmãos Schottges. Marcos já pode tirar férias. Bernardo, pode deixar a barba crescer para tirar as férias do Marcos, assim ninguém percebe. Olha aqui o nível de trabalhar com jornalismo, é um negócio que férias são bem-vindas. sempre na correria. Bom, para a gente cortar a galhofa então e voltar ao assunto, eu quero te ouvir, Bernardo, sobre a questão dos conselhos tutelares que estão perguntando sobre essa questão aqui no Brasil. Você consegue trazer para a gente algum paralelo para a realidade brasileira, até com tua experiência na universidade, que, claro, acaba formando os professores que depois vão lidar com isso? Certo. Os conselhos tutelares, eles então, acho que foi muito popular, agora há pouco, deu uma controvérsia bem grande em várias cidades. Em Curitiba, em especial, teve uma controvérsia entre o Instituto Luzeiro, se eu não me engano, um instituto conservador, e a ONG Dignidade, uma ONG LGBT. Então, os conselhos tutelares, eles são eleitos, a pessoa se elege por voto popular, e eles têm uma série de responsabilidades. Então, sempre que uma criança ela tem na escola, descobrir um caso de abuso, etc., ele é sempre acionado. A gente tem a ANTRA, a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, se eu não me engano é essa sigla, e eles colocaram no Twitter deles que foram eleitos 4 transexuais ou travestis como conselheiros tutelares no Brasil. Talvez tenham mais, mas nós sabemos, porque eles publicaram, sobre esses 4. E então fica a pergunta, essas pessoas, o quanto elas podem ter um julgamento imparcial se uma criança com problemas de saúde mental ou com uma situação de abuso talvez cair ou vier para a responsabilidade delas. Agora, eu não quero dizer que elas são pessoas ruins, mas definitivamente o meio LGBT é um meio que se tornou e tem se tornado nós vemos um componente político muito forte no movimento LGBT e então eu não sei qual seria a capacidade delas de olhar para isso sobriamente, então tem esse componente. Eu acho que a questão do conselho tutelar também é um gancho para a gente falar sobre uma outra situação que é muito interessante, que é a questão dos abusos sexuais. Porque para muitas crianças que têm o abuso sexual, elas na verdade têm essa vontade de mudar o corpo delas como uma forma, um mecanismo de defesa para não serem abusados sexualmente. Uma das nossas convidadas, entrevistadas para o documentário, a Chloe Cole, todos eles foram muito honestos, muito transparentes, e eu acho que é isso que torna ele tão poderoso. Ela fala,
eu, na verdade, fui abusada quanto menor, e ela fala, eu não pensei em como isso mudou a forma como eu me sentia quanto a ter seios. E ela acabou, de fato, fazendo uma mastectomia. Né? Outra delas, a Cat, ela fala, eu, na verdade, acho que talvez parte de mim achasse que se eu fosse homem eu ia me tornar mais forte, mais capaz de me proteger, e talvez por isso eu tenha começado esse caminho. Então eu penso que os conselhos tutelares, essas pessoas, elas acabam com bastante responsabilidade, e eu acho que talvez sem supervisão, ou com supervisão limitada, ou na interação direta que elas têm com muitas dessas crianças, elas talvez tenham dificuldade em julgar, dependendo de qual é o contexto de onde elas vêm. Claro, é difícil falar sobre isso, porque as pessoas trans que foram eleitas provavelmente pensam que se algum evangélico ou uma pessoa muito religiosa for eleita, elas vão ter o problema contrário, onde essa criança, na verdade, vai ter um problema de saúde mental que não é adereçado. Mas, que nem eu disse, com os dados na balança, eu acho que é realmente muito difícil de julgar, e muito difícil estabelecer algum diálogo real entre essas comunidades, mas os conselhos tutelares definitivamente são muito importantes, e se no futuro nós tivermos de fato procedimentos de gênero disponíveis pelo SUS para crianças que se encontrem com o conselho tutelar, eu penso que a gente talvez esteja se aproximando de uma situação muito comum, muito similar com a que talvez acontece na Califórnia e que já foi banida em alguns países europeus. Bem, tem um próximo comentário que é sobre isso. Vocês podem traçar um paralelo com a situação a respeito do assunto da transição de gênero aqui no Brasil. Corremos risco do Estado começar a interferir, como faz com as crianças nos Estados Unidos, e acho que esse assunto do Conselho Tutelar é um primeiro passo para isso, e meu parecer, veja se você concorda, Bernardo, mas que com essa resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, recomendando hormonioterapia para crianças a partir de 14 anos no SUS, com um viés ideológico que discutivelmente é muito pronunciado nas escolas para essa pauta, e agora com essa discussão mesmo na Alesp, a gente pode estar sim de uma situação de episódios como os que a gente vê na Califórnia, como aquele que é documentado no filme, também no Brasil. Até por isso tão importante o Epoch Times está trazendo nesse momento o documentário para o Brasil. Não sei qual o teu parecer sobre o assunto. Eu acho que tem vários assuntos, né? O SUS agora, ele tem tratamentos para transgênero, não para crianças tão jovens, mas eu imagino que a fila seja grande e a prioridade seja baixa. Na verdade, o Brasil ele tem uma situação própria dele, que talvez é um pouco diferente dos Estados Unidos, que é, sobre certa forma, a ineficiência do Estado em muitos casos. Claro, muitas pessoas, na verdade, são muito bem tratadas pelo SUS. Eu tenho muitas críticas ao SUS, eu acho algumas delas conceituais, certo, sobre a ideia do que ele é, mas agora muitas pessoas de fato recebem tratamento de qualidade pelo SUS que elas não conseguiriam pagar de outra forma. Claro, talvez se nós tivéssemos uma economia com menos impostos e essa verba, se o fluxo inteiro de dinheiro fosse diferente, talvez elas tivessem mais dinheiro para pagar esses tratamentos particulares, mas isso é outra história. Agora, eu penso que em muitos lugares o SUS ele não é tão eficaz assim, e então a gente tem a situação de qual seria a capacidade real dele atender essa demanda. Certo? Então, se nós tivéssemos realmente muitas filas de criança trans, o quanto a pessoa seria atendido por elas. Isso era algo que eu pensava, na verdade, também com a situação do aborto. Se nós tivéssemos aborto pelo SUS, quanto tempo a pessoa esperaria na fila pelo aborto? Porque o bebê está crescendo nesse meio tempo. Certo? É só uma metáfora, mas é para falar que tem a questão da legalidade disso, mas também da capacidade prática dessa demanda ser, de fato, atendida. Eu entendo que agora o SUS ele tem trans, e eu imagino talvez não poucos assim que esperam, alguns que realmente têm essas cirurgias pelo SUS, mas eu não sei realmente qual seria a capacidade de atender na escala que eles são atendidos em outros lugares como a Inglaterra e os Estados Unidos. Bom, perfeito. Pessoal, eu convido todos vocês, façam um apelo. A assinatura anual da Epoch TV Brasil está disponível... Opa, como?
Tem uma pergunta que eu quero responder depois, se eu puder, sobre a Jazz Jennings ali no chat. Não, pode terminar de falar, depois eu quero responder. Por favor, pode responder. Estão falando agora desse reality show, O Mundo de Jazz. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso. A Jazz Jennings, ela é provavelmente a criança trans mais famosa do mundo. Então, ela começou a aparecer nos jornais com mais ou menos 2 anos. A família dela apoiou completamente a transição. Eu tô falando ela, mas que fique claro, é uma pessoa que nasceu cromossomo XY. Certo? Mas desde muito cedo, então, ela se vestiu com roupas de mulher, fizeram reportagens, e com mais ou menos 12 anos, então, ela começou esse reality show, foi dublado, ele passou no Brasil, acho que ou no Discovery, Human Health, ou no TLC, ou no E ele era meio que um reality acompanhando, então, a transição médica. Acredito que ela está agora com mais ou menos 22 anos, e ela foi aceita em Harvard, né? Então, estudando numa universidade muito prestigiosa. Então agora, o que você vê com a Jazz Jennings é o pôster da criança trans. Essa é a pessoa que, para todo mundo que tem alguma ideia, que quer saber como tipo, o melhor cenário, a criança trans que recebeu todo esse apoio, ela é a Jazz Jennings. Agora, ela é um caso muito interessante, na verdade, porque depois de todo esse tempo, ela parece muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, a gente não viu o que teria acontecido de outra forma. Eu creio que as duas coisas podem ser verdade. Talvez, olha, se a pessoa é adulta, ela faz o que ela quiser. Pode ser que tenha psicólogos, que ela tenha problemas de saúde mentais não tratados, etc. Pode ser. Mas sendo adulta, ela tem um grau de autonomia. Mas a Jazz Jennings, ela foi desde criança. Então, pode ser que ela tivesse, de fato, feito cirurgias e estar vivendo desse modo, se ela não tivesse crescido sobre isso. Mas, em todo caso, né, essa pessoa muito jovem que fez a cirurgia genital, né, desde menor. Agora, isso é um problema muito sério. Eu vou falar algumas coisas que talvez sejam um pouco gráficas. Quando você... as pessoas falam que você corta fora o pênis, mas isso não faz sentido, não é isso que acontece. Você vira ele do avesso, certo? É isso que é. E então, quando uma pessoa está nesse estado, porque ela tomou hormônios desde tão criança, ele não se desenvolveu o suficiente para ter material. Então, o quão profundo o órgão genital que ela teria é proporcional ao quão comprido seria ele se ele tivesse se desenvolvido. Então, depois ela fala na série que ela teve problemas sexuais, que ela não sentia atração sexual, mas a verdade é que ela é realmente um grande experimento. Nós não sabemos o que vai acontecer com ela no longo prazo, e ela é talvez o único caso assim. A família dela parece que tinha muito dinheiro. Então, a Jazz Jennings, ela é um caso muito interessante, mas eu realmente acho que passando na televisão, com uma criança que pode ligar a televisão e assistir esse caso, eu realmente não sei qual seria a consideração ética de estar mostrando isso amplamente ao público e desde tão cedo. E provavelmente com a família ganhando dinheiro, porque eles ganham dinheiro desse reality show, onde eles colocaram a filha deles, o filho deles, que está passando por esse procedimento médico. Também é uma das fontes de renda deles. Então o caso da Jazz Jennings é muito complicado e, na verdade, um pouco triste. Não, extremamente chocante. Chocante ouvir agora, não conhecia o caso. Até conforme você dizia, fiquei sem reação, assim, um caso muito, muito chocante bom, com essa, acho que a gente fica por aqui, pessoal, e antes da gente ir, um apelo. A Epoch TV Brasil está com 50% de desconto por tempo limitado, então você que quer assistir a Transformação de Gênero, a Crise Invisível e outros dos nossos documentários, essa é a sua melhor oportunidade. Quando você assina a Epoch TV, você apoia o Epoch Times e você permite não só que a gente produza cada vez mais documentários como a Transformação de Gênero, mas que a gente continue a fazer vídeos gratuitos como esse que você agora assiste. Eu também gostaria que vocês comentassem se vocês gostaram de ter o Bernardo aqui. Eu vou compartilhar cá entre nós que existe um lobby interno há algum tempo para ter um programa dos irmãos Schottges, mas que eu vinha
não sendo tão contundente nessa ideia. Então, se vocês gostaram de nos ver juntos na tela e se vocês gostariam de nos ver juntos mais vezes na tela, vocês podem deixar comentários aí no chat. 50% de desconto por tempo limitado e o documentário estará no ar muito, muito em breve. Ele deve estrear dentro da próxima hora para os nossos assinantes. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa live. Foi um prazer ter vocês essa noite. Muito obrigado, Bernardo, por todos esses insights e seu conhecimento técnico na área que você pôde trazer conosco. O pessoal gostou muito que o Bernardo esteve aí comigo hoje à noite. Vamos ver se eu consigo trazer ele para o canal mais vezes. Muito obrigado a todos, então. Assinem a Epoch TV, assistam a Transformação de Gênero e a gente vai continuar cobrindo essa e outras pautas com base em verdade e tradição e continuar cobrindo grandes histórias que outros não cobrem.